Olá, muito boa noite. Você que está acompanhando o Tete a Tete com Léo Xavier, gente. Pois é, sextou é dia de Tete a Tete com Léo Xavier. De antemão, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Este podcast de hoje, né, especificamente, está sendo gravado. Ele não é ao vivo, tá bom, gente? Então a gente está sendo gravado aqui, o nosso estúdio, e posteriormente este episódio vai para as redes sociais, vai para nosso canal do YouTube. E antes da gente também começar o programa, deixa eu fazer um agradecimento aqui, gente, a um de nossos parceiros que está com a gente há muito tempo, que é a Uninter do Vale. A Uninter do Vale está com a gente desde o começo. Então, se você quer fazer uma faculdade, pensa em fazer a sua primeira graduação aí, você que mora aqui no Vale do Jiquiriçá, está querendo fazer a sua graduação, Uninter do Vale, gente. Olha só, e tem um recado aqui importantíssimo, viu? Pós-graduação também. Olha que bacana. Faça uma pós-graduação e ganhe outra no mesmo valor, inteiramente grátis. Você se formou, já fez aí a sua graduação, quer fazer a pós, você tem direito a mais uma. E aí, né, é só você entrar em contato. Vou te falar o número aqui, olha. Entre em contato, veja lá quais são as condições e você vai ter uma segunda pós aí, 0800, gente. Você pode escolher o mesmo valor, tá bom? Você pode entrar em contato, olha só, falar com o Rodrigo. O telefone dele é 98827 3720, tá bom? Entre em contato aí com o Uninter do Vale, faça a sua graduação e agora também pós-graduação e você ganha mais uma gratuitamente, 0800 mesmo, viu? Meu agradecimento também à Gráfica Grande Vale, aqui na cidade de Mutuípe, Gráfica Grande Vale, que também, olha, tá com a gente desde o começo. A Gráfica Grande Vale que, olha, faz talões, também faz carimbos, cartões de visita, canecas, olha, canequinha igual a essa aqui, olha, bonita, né, chamativa. Você que quer presentear os seus clientes ou os seus funcionários com uma linda caneca dessa, você vai encontrar na Gráfica Grande Vale. Lá também faz rótulos, gente. Olha, tá chegando São João agora, você faz aquele licor e não tem onde colocar, não tem aquele rótulo, né, com a sua marca para você colocar. A Gráfica Grande Vale pode lhe dar essa ajuda aí para você ter a sua marca. Ah, eu não tenho uma logomarca. Eles fazem a logomarca para você. Tá bom? Então entre em contato aí com a Gráfica Grande Vale. Vou mostrar aqui para você o telefone, olha, 3635-2319. Fachadas também, tá, gente? Fachada, carimbo, talões, enfim, uma infinidade de produtos e serviços para você alavancar sua empresa, tá bom? Agora sim, vamos entrar no assunto. Esse assunto que tá dando o que falar, rapaz. A gente vai bater um papo aqui com Marconi. É o seguinte, até pouco tempo atrás, pelo menos que eu lembre, né? Boneca era coisa de criança. Boneca era era um objeto, né? Para as crianças se divertirem e tal, simulavam ali que eram mães. Eu lembro muito bem, as meninas brincavam, simulavam que eram mães, cuidavam, dava mamadeira de mentirinha e tal. Na minha cabeça, até pouco tempo atrás, sempre foi assim. Até adulto que gosta de colecionar. Ok, faz parte também. O grande problema é que ultimamente explodiu uma série de notícias que às vezes eu penso assim, não é possível que isso esteja acontecendo. Será que Thanos estalou os dedinhos e a gente foi parar em outra galáxia, gente? Porque eu tô vendo mulheres adultas levando bonecas, gente, para UBS, para o pronto-socorro, dizendo, meu bebê está com febre, meu bebê está doente. Ou então gravando ali que está trocando fralda. Ah, meu bebê fez cocô, vou trocar a fralda dele. E aí me veio essa questão. Será que isso é fake news? Será que isso é uma onda da internet? Será que isso, as pessoas estão fazendo isso para gerar engajamento e ter mais likes? Ou será que tem um fator bem mais complicado, que é o fator psicológico? Para falar sobre isso, a gente vai conversar aqui agora com Marconi, ele que é psicólogo clínico.
Seja muito bem-vindo, meu amigo. Boa noite. Obrigado por me receber. Estou muito feliz de estar aqui. Queria te agradecer também em nome da Secretaria de Saúde de Bahia, do prefeito Nenenda, da Prefeitura de Bahia. E pois é, esse assunto aí tem tomado uma proporção gigantesca, né, sobre essa questão do bebê reborn. Então, a gente tem que perceber até onde vai, né, isso, até onde a gente pode interpretar como até onde essa pessoa tá naquela necessidade, até onde é fake news, até onde é para viralizar e quando e em quais casos são casos clínicos, casos que a gente precisa estudar, Casos reais, né? casos reais que a gente precisa estudar, que a gente precisa olhar com um pouco mais de humanidade, um pouco mais de empatia, porque a gente não sabe o background daquela pessoa, a gente não sabe a vida, o contexto daquela pessoa, em qual ela está vivendo. Né? Então a gente tem que ter muito, muito cuidado na hora de abordar. Até agora não chegou nada para mim do tipo, né? Então, assim. Você não tem nenhuma demanda sobre esse assunto Até ainda. agora não. Então, assim, muitas pessoas me perguntam: se aparecer alguém no seu consultório com um bebê reborn, o que é que você vai fazer? Olha, boa pergunta, viu? Porque é algo até novo para mim. Eu acho que é novo para todo mundo. Então, é uma coisa que a gente vai olhar assim com uma certa estranheza, né? Tudo que é estranho, tudo que é diferente, vai deixar a gente perplexo e vai levar a gente a repensar comportamentos muito básicos e muito antigos que a gente tinha. Você já deve ter parado para pensar que sempre que acontece alguma coisa nova, muitas pessoas falam, mas no meu tempo não era assim. Sim. No meu tempo não tinha isso. Um bom exemplo disso é a alta demanda de pessoas autistas, o TDAH aparecendo agora, tudo muito mais evidente. E naquela época não tinha isso. Naquela época, o povo fala, na minha época não tinha. Na minha época era não aparecia, né? Ninguém tinha isso. Era a base de surra e tá tudo certo. Mas hoje em dia Realmente, era a base de surra. era castigo, era surra. Na escola, então, se menino não Exatamente. presta. É meio perturbado, menino atentado. E hoje já é uma outra visão para tudo, né? Então hoje a gente tem que estar sempre tendo cuidado em como abordar certas questões e saber também como problematizar e se é necessário problematizar. Né? Então essa questão do bebê reborn, por exemplo, existem várias vertentes em que a gente pode seguir. A gente pode ir para um lado patológico da coisa, a gente pode ir para o lado humano da coisa, procurar entender o que fez aquela pessoa comprar um boneco, um bebê, né? Pelo que ela passou. Se ela passou por algum luto, será que ela perdeu o bebê? Será que ela teve uma adoção frustrada? Né? Será que ela passou por um trauma muito grande? Porque uma coisa que eu acredito que a maioria não saiba, mas algumas abordagens da psicologia usam o bebê reborn para psicoterapia. Usam para poder, em questões de mulheres com depressão pós-parto, por exemplo, que têm dificuldade em se reaproximar do bebê. Então, quando elas passam por uma psicoterapia, alguns profissionais usam o bebê reborn para estar aproximando ela para aquele do bebê, para aquele cuidado. Do dia a dia, no dia a caso, dia, né? vai estabelecendo uma rotina ali com aquele boneco, até ela se sentir preparada para cuidar do próprio filho. Porque tem dois lados, por exemplo, no caso de uma depressão pós-parto, tem dois lados que a mãe pode chegar para pensar assim. Então, ela pode pensar que ela não é suficiente, ela fala, eu não consigo dar conta de um bebê, mas eu consigo dar conta desse boneco, desse bebê reborn. E aí tem que ver até onde isso é funcional ou disfuncional. Entendi. Que na psicologia a gente se refere à disfuncionalidade como algo, não que ainda não é algo patológico, mas é algo que está chegando perto, então precisa ter um cuidado. O disfuncional que a gente fala é isolamento social. Sim. Atrapalhar a rotina dela, a rotina do outro, né? A questão de levar para uma UBS, para uma UPA, para um hospital. Era isso que eu ia te perguntar. Então são comportamentos que podem ser sim disfuncionais, a depender do caso. Tá. Agora, levando em consideração o seguinte, vamos supor aqui, eu vou pedir, ô Igor,
Você pode averiguar, por favor, no cantinho da internet aí, no cantinho da tela do computador, se como é que tá a internet? Se tu puder até tirar uma foto e me mandar. Não chegou ainda não. Não? Pronto. Não tá o quadradinho não, né? Ainda não. Pronto, beleza. Porque qualquer coisa a gente joga ao vivo aqui. Pronto, tranquilo. Beleza. Levando em consideração, vamos supor aqui que seja um caso real, né? Sim. De que não seja algo para viralizar. Sim. Porque eu imagino que realmente possa acontecer. Sim. Deve ter gente querendo surfar nessa onda. Tem influenciadores que são perfis focados para isso. Sim. Para jogar o bebê reborn numa rotina real, para conseguir visualização, conseguir clique, para conseguir ter um retorno financeiro, né? Sendo que, na verdade, aquela maternidade ali, ela não existe nem na cabeça da pessoa. Não, porque é uma relação, eu posso colocar superficial. Sim, porque, e ela sabe que é. sim, em caso de perfis voltados para a movimentação de bebê reborn, a maioria entende que é um bebê reborn. Então ela Sim. está usando aquilo ali para ter uma certa visualização, para ter um retorno financeiro, viralizar e tudo mais, como está acontecendo. Até aí tudo bem, né? Exato. Porque a pessoa tem ciência. Ela está sabendo diferenciar a realidade da fantasia. Sim. Quando isso não acontece, é que o caso complica um pouquinho. Porque quando tem a dificuldade de diferenciar realidade e fantasia, é aí que começa a ficar disfuncional. Porque a pessoa não vai saber discernir até onde ela está indo. Até onde aquilo ali vai ser benéfico ou prejudicial para ela. Essa fantasia que você está se referindo dar um exemplo bem prático aqui. A mulher chegou numa UPA com um bebê reborn, uma boneca, dizendo: olha, minha filha está com febre. Sendo que ali é uma boneca. Uhum. É difícil de acreditar de que a mulher realmente esteja acreditando que aquilo é real. É difícil para a gente absorver a ideia de que ela não perceba que aquilo é uma boneca. Sim. E aí, como que na tua avaliação clínica, uma pessoa que chega numa UPA tendo a convicção de que aquilo é um bebê, como é que está a cabeça dessa pessoa? Olha, a princípio a gente vai atender, né? A gente não vai dizer que ela tá maluca ou dizer que aquilo ali tá errado. A gente vai sim ter uma certa estranheza, a gente vai sentir uma certa... não chega a ser uma aversão, mas a gente vai sentir uma certa... Será que tá certo isso, sabe? Mas a gente vai atender, a gente vai entrar na onda naquele primeiro momento ali pra gente entender o que tá acontecendo. Uhum. Se a gente vê que ela tá tendo ciência de que aquilo ali é um bebê reborn e não um bebê real, aí a gente pode ver como a gente vai intervir. Mas se não, se ela tiver convicção de que aquilo ali é o bebê dela, é o filho dela, aí um buraco um pouquinho mais embaixo, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado. Então a gente vai ter que coletar informações, estudar o caso direitinho, buscar contexto familiar, histórico familiar, o histórico dela própria, né? Ver se tem alguém responsável pelaquela pessoa, se ela já tem passagem por outros hospitais com algum caso. Então a gente vai ter que investigar para depois ver até onde a gente pode ir, sem prejudicar, né, a mente da pessoa, sem prejudicar a psique dela. Mas não já está... Sem prejudicar mais. Entendi, pronto. Sim. Porque eu penso assim, eu vi vários comentários de vários profissionais de imprensa, inclusive, dizendo o seguinte: se uma pessoa chegar numa UPA com uma situação dessa, manda para um psiquiatra. Muita gente fala isso mesmo. A outra dúvida que eu tenho é o seguinte: isso realmente, essa questão da mulher acreditar que o bebê é real, isso também existe. Existe. Isso não é mito, não é coisa de internet. Não. Como que é uma... O que ocorre para que uma pessoa chegue a um estágio desse? Na psicologia existe uma coisa chamada, que a gente chama de... como é que eu posso dizer? Substituto simbólico. Uhum. Ou objeto de transição. Toda pessoa na vida teve um objeto de transição. Um brinquedo favorito, uma mantinha de criança, né? Um boneco,
uma boneca, Uhum. em que ela se sente apoiada. Na vida adulta, isso evolui um pouco. Passa a ser um pet, passa a ser um objeto da casa, Uhum. é aquilo que deixa ela segura, ela se sente válida e se sente que aquilo ali vai aliviar alguma ansiedade dela, alguma angústia dela. Em caso dessas pessoas que compram o bebê reborn e usam o bebê reborn, usam esse bebê como um objeto de transição para passar por alguma coisa, por algum trauma, por algum momento difícil, alguma perda, seja de um filho, seja de um parente, seja de um animal, né? Só que essa relação ela é unilateral. Quando ela se torna disfuncional, o que é que eu quero dizer quando ela é unilateral? A pessoa só vai dar, a pessoa só vai se doar, mas não vai ter um retorno, Porque o bebê não vai falar, não vai reagir. não vai chorar. Apesar de que eles têm tecnologia para isso até, né? Exato. Só que, e outra coisa também é que esses bebês são muito caros. Os bebês reborns mesmo são muito caros, para mais de R$ 1.000. Então, assim, eu pesquisei preço. Eu tive que Você não tá procurar. pensando em ser pai, não. De jeito nenhum. Nem sonho. Mas eu procurei para saber por que o pessoal tá pagando tanto. Será que é barato? Será que não é? E eu fui. É muito caro. É porque tem a boneca, né? Que é um pouco, pode ter até uma proximidade ali E do tem real. o bebê, tem a versão bebê e tem a versão adulta. Que a gente já vai. A gente já não. Já é outro o assunto, mas. Eu acho que eu entendi. Entendeu? Eu acho que eu entendi. Essa versão adulta aí tem 2 pontos adultos nisso daí, Exatamente. né? Eu entendi. Exatamente. E assim, são muito caras. Valor para valor de carro, de moto, é bizarro. Mas, voltando pro eixo, assim, são formas que a pessoa encontra para lidar com alguma coisa. Uhum. E aí o objeto de transição pode acabar se tornando disfuncional nesse sentido. Porque vai ser uma relação unilateral, ela não vai ter um retorno daquele bebê, o bebê não vai reagir a tudo que ela está dando. Uhum. Então isso a longo prazo vai gerar uma frustração, vai gerar uma inquietação, e é aí que o caso começa a complicar, porque ela não vai ter mais o apoio emocional que ela precisa. E aí é que ela vai precisar de um profissional. Porque, como eu te falei, em alguns casos muito específicos, principalmente para pessoas autistas, por exemplo, uma mulher autista que teve um bebê e perdeu o bebê. Sim. Se já é difícil para um autista em condições normais lidar com frustração, imagine perder um bebê ou perder um animalzinho. É difícil lidar com perda, é difícil lidar com luto. Então, em alguns casos, alguns profissionais usam sim o bebê reborn como uma forma de fazer a pessoa passar por aquilo de uma forma saudável. E vai depender, claro, do estado emocional de cada pessoa. Sim. Se for algo muito complicado, isso vai dar um problemão no futuro. Se a pessoa está conseguindo lidar, ela entendeu, isso aqui só vai me ajudar a passar por isso. Depois que eu conseguir entender que eu passei por isso, eu vou parar de usar. Ela tem essa ciência, Ela né? tem essa ciência. Quando não tem essa ciência, acabam acontecendo esses casos de as pessoas entenderem e aceitarem, preferirem uma realidade imaginária, imagética, de que aquele brinquedo é dela, é filho dela, saiu dela. Aí a coisa começa a complicar, né? Começa a complicar. E o que mais influencia, sim, são as redes sociais. Era isso que eu ia te perguntar, cara. Porque as redes sociais hoje, elas dominaram Muito. a comunicação no mundo, podemos dizer. Muito. Né? Então, tudo hoje é pela rede social. Exato. Só que aí, ao mesmo tempo em que ela é benéfica, ela traz esses malefícios também, né? Porque hoje em dia o pessoal tá com muita dificuldade de entender o que é real e o que não é. A gente vê aí muitas manipulações agora das IAs. Sim. Coisas muito reais, coisas que a galera chega, manda, bota em grupo de WhatsApp, grupo de família, grupo de trabalho, acreditando. Então, muitas vezes, chega pra gente coisas que, falando, isso aqui não é possível. Isso aqui não é... quando a gente vai ver, é gerado por IA. Ou então é uma informação fora de contexto. Ou, por exemplo, essas pessoas que usam o bebê reborn para viralizar,
criam ali um cenário, uma realidade e coloca para viver, para interagir com outras pessoas. Vou te dar um exemplo, uma premissa muito parecida. Você já ouviu falar em RPG, jogos de Sim. RPG, em que os RPGs de mesa, os clássicos, que as pessoas criam personagens, vivem aqueles personagens por meses ou por anos e vai jogando. E vai jogando. Alguns, inclusive os RPGs, hoje em dia são muito recomendados para terapia. Sim. Para terapia, RPGs em grupos ou em duplas ou com o próprio psicólogo. Que tem essa simulação? Tem uma simulação. A gente pode criar um personagem que reflita a vida daquela pessoa e aquela pessoa pode acabar vivenciando algumas experiências que ela gostaria de experienciar ou coisas que ela já passou e que não conseguiu lidar bem. A mesma premissa é a do bebê reborn. Quando a gente leva isso para a clínica, a gente pode pedir para aquela pessoa, por exemplo, eu estou te dando esse bebê reborn. Tenta imaginar como seria a sua vida com o seu filho de verdade, aquele que está lá no berçário esperando por você. E aí a gente pode ir trabalhando isso com ela por um período limitado, até ela entender, eu consigo cuidar do meu filho. Né? E quando isso não acontece, aí é que fica realmente complicado, porque ela vai esquecer, se ela tiver um filho, ela vai deixar o filho de lado e vai dizer, não, esse aqui é o meu filho. Eu ainda tenho uma certa dificuldade de absorver essa ideia, confesso para você. É porque é muita coisa. De absorver. Eu consigo entender o seguinte, consigo absorver a ideia do seguinte, uma pessoa não está bem psicologicamente, Sim. Né? E aí ela tem ali aquele complexo de realidade. Sim, é uma dificuldade de muitos para fugir mesmo da realidade. Entender que a minha realidade é sofrida, é difícil demais. Eu não quero essa realidade para mim. Essa realidade aqui está confortável. Só que esse conforto não é para sempre. Agora, me tira uma dúvida. Eu acabei de ler aqui uma matéria que fala que alguém está abrindo uma escola, uma creche, com uma mensalidade de R$ 300 para bebês reborns. Mas será que isso tá certo mesmo? Pô, é uma coisa tão surreal, por isso que eu digo que eu tenho uma dificuldade de absorver essa ideia. A pessoa que está abrindo uma creche, para bebês reborns, por mais que isso tenha a ver com o mercado, o oportunismo do mercado, essa pessoa também não precisa de um auxílio psicológico? A gente tem que ver como é que eles estão tratando essa questão do bebê reborn. Por quê? Até pouco tempo atrás, por exemplo, não tinha creche de pet. Até tempo atrás, a gente não tinha creche para cachorro. A gente não tinha. Né? Então a gente tem que ver até onde isso é para comercializar ou é para estimular uma disfuncionalidade psicológica? Boa pergunta, porque o pet, ele sempre existiu na casa das E é um pessoas. ser vivo. E é um ser vivo. E por mais que chame de creche, é um canil recreativo, né? É um canil, mas o povo fala creche, pet, pro meu filho. Tem gente que fala pro meu filho, sou Sim. pai de pet. Até porque o cão, né, o gatinho, ele devolve o afeto. E ele se apega muito. Exato. Também. Exato. Até aí eu acho que a pessoa ter essa, que aí eu chamo de criatividade. Certo. De criar uma creche para pet. Não, vou criar aqui uma creche. É um canil recreativo, né, que vai dar a raçãozinha ali dele e deixar ele brincando. Mas para bebê, para boneco, aí eu pergunto, gera essa estranheza. né? Será que essa pessoa também não precisaria de uma avaliação psicológica? É algo a ser pensado, sim. É algo a ser olhado com cuidado, porque a gente tem que ver até onde está indo isso aí. Até onde. Será que tem, por exemplo, será que tem psicólogo nessa escola? Será que tem alguém supervisionando isso aí? Será que. Ou se é só fake news, né? Porque até na relação entre humano e pet, animal, existe disfuncionalidades emocionais. Existe ali um exagero de cuidado, existe um exagero de íntimo, não estou dizendo pro lado sexual, mas pro lado que eles
absorvem aquilo, eles entendem, eles adotam o animal como se fosse um filho, como se fosse um bebê, como se fosse uma criança deles, né? E isso também pode ser levado a um nível disfuncional, porque a gente sabe que o cachorro é um animal, o gato é um animal, a galinha é um animal. São domésticos? São, mas não são seres humanos. Então, muita gente trata animal também como ser humano. Então, se a gente for pegar essa parte e levar para os bebês reborn, a gente pode entender que vai ter disfuncionalidade emocional em qualquer relação que a gente tiver na vida. Uhum. Se eu pegar isso aqui e dizer, esse é o meu celular, esse celular é meu filho, eu vou tratar ele igual um filho. Por exemplo, eu tenho um computador em casa, eu sou muito nerd, adoro jogar em computador, meu computador é gamer. Eu fico brincando assim, e tô trazendo isso só para dar um exemplo. Eu fico brincando assim, porque eu sou de Salvador, mas eu trabalho aqui em Bahia e falo, eu tô com saudade do meu filho, Que é o computador. que é o computador. Mas você tem a ciência Mas de que eu não tenho a ciência de que é o computador, porque eu falo, eu fiz, eu montei, saiu de mim, que no caso é o meu dinheiro. é. Saiu De de certa forma. Então tá lá, bem cuidado, tá tudo certinho, mas eu tô entendendo que aquilo ali é uma máquina, né? Mas eu falo assim de brincadeira. Só que tem gente que tá tão fragilizada emocionalmente que se fosse outra pessoa, não ia saber diferenciar. Essa é a questão. Muitas pessoas têm dificuldade de lidar com a realidade. E quando fala em realidade, vem a negação, vem a resistência, vem a ansiedade, vem a depressão. E tudo isso some ou se alivia quando ela tem alguma coisa para transferir. E o que é que ela encontra? O bebê reborn. E que, por incrível que pareça, tem uma aparência enorme, né? Enorme, enorme. E o que agravou mais ainda a situação foi que viralizou. Você acha que essa viralização ela acaba permitindo que outras pessoas que viviam a mesma situação elas apareçam também? Pareça. Ou você acha que de algum jeito isso também estimula? As duas coisas. Hoje a internet estimula a gente para qualquer coisa. Hoje a gente tem as inteligências artificiais que a gente está falando aqui e o celular está ouvindo. Uhum. Quando você abre o Instagram, tá lá. É bebê reborn, bebê reborn, bebê reborn. Então, assim, influenciei muito. E não de um jeito saudável. Eu queria que fosse, mas hoje a internet é um dos maiores fatores, um dos maiores adoecedores que a gente tem. Tempo de tela gera ansiedade. Qualquer coisa que... E hoje, qualquer pessoa fragilizada emocionalmente que vai na internet, que vê que ela pode ter isso, ela vai correr atrás. Tá aqui minha salvação, eu vou atrás, eu vou ver quanto é. É o bebê que ela precisava. É isso, era disso que eu precisava. Então ela vai atrás. E aí é que tá o problema. É aí que tá o problema. Porque, como eu te falei antes, esses bebês eram usados de uma maneira de reabilitação emocional, em alguns casos. E isso está sendo banalizado. Isso pode até afetar futuras terapias com esses bonecos. Muita gente pode não acreditar. Chega uma mãe com depressão pós-parto, com um profissional, chega, olha, a gente pode fazer uma psicoterapia com bebê reborn. Aí a pessoa pode falar, eu não quero. Porque ela já criou uma ideia negativa sobre aquilo ali. Exatamente. Então, às vezes até um valor terapêutico se perde em meio de tanta viralização, de tanta banalização, de tanto meme. Né? Muita coisa se perde. Por exemplo, a gente teve um grande boom agora em questão de medicamentos psicológicos. Sim. Né? Rivotril, Ritalina e vários outros, a melatonina. Então, isso eu conto baseado nas minhas experiências de atendimentos. Quando eu vejo, as pessoas já chegam, eu não quero tomar remédio, porque eu vou viciar. Porque eu não vou me sentir bem. Eu não vou, eu não vou conseguir trabalhar, eu vou ficar acamado, eu vou ficar vegetando na cama. Que são tabus, são preconceitos que muitas pessoas têm em questão à medicação. Sendo que em alguns casos é muito necessário. Então gerou-se uma banalização por conta da internet, das medicações. Da facilidade que a internet proporciona. Exatamente. De gente vender Rivotril em camelô. Um remédio controlado. Que eu já vi outro medicamento azul.
Também, também. Então, muita gente usando a Ritalina, por exemplo, para ir para balada. Ritalina, ela faz o quê? Ela é um medicamento para TDAH, para tratamento de TDAH. É um medicamento caro, né? Não é barato, né? Mas é um medicamento que te ajuda a ter ali um certo controle da tua hiperatividade. E muita gente usa em grandes doses para poder se soltar, para poder dar aquele up. É a cachaça em pílula? Praticamente. Não pode ir para uma coisa mais pesada, aí usa ali a Ritalina, que é de fácil acesso. Entendi. O Rivotril é um antidepressivo. Né? Que a cachaça, ela deixa a pessoa à vontade, né? E quem não gosta de beber vai pro medicamento. Caramba. Entendeu? Então, tipo assim, já chegou para mim algumas pessoas falando, gente, vendendo Rivotril e Ritalina no camelô, no mercado. Rapaz, como é que pode isso? E aí não se sabe a origem, não se sabe validade. Não sabe nem se é. Exatamente. Porque hoje a galera também tem criatividade para tudo, né? Pra trocar embalagem, essas coisas. Exatamente. Então hoje tem muitas coisas que a gente tem que ter cuidado na internet por conta disso. Saber o que vê, saber de onde vem, o que é verdade e o que não é. Porque essa questão do bebê reborn mesmo é isso. Né? Já era usado há muito tempo para tratamento clínico. Não é algo novo. Não é algo novo, mas entrou em evidência por causa da internet. Agora, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Isso afeta, essa questão, no teu ponto de vista, afeta somente pessoas adultas ou a gente pode ver crianças também acreditando que aquilo ali é o irmãozinho dela, ou um adolescente achando que ali é o filho dela? Olha, boa pergunta. A gente entende que a criança, quando ela está em desenvolvimento, ela tem uma imaginação muito, vou botar um senso comum, imaginação muito fértil. Uhum. Ela tem dificuldade realmente ainda de diferenciar a realidade da fantasia. Então muitas vezes a gente vai pegar o filho da gente falando sozinho, brincando sozinho. Eu mesmo brincava sozinho no meu quarto fechado com o meu brinquedo. Sozinho. Aí minha avó chegava e falava: tá falando com quem? Tô falando nada, tô falando com o Max Steel aqui, deixa aqui, tô falando com o meu Max Steel. Então tem muito isso. Então é até perigoso a gente chegar para uma criança, dar um bebê reborn e deixar ele por muito tempo. É tudo questão de equilíbrio. Eu sempre gosto de falar isso. É tudo questão de equilíbrio e saber entender até onde eu posso ir com tal, seja com qualquer coisa, medicamento, o bebê reborn, o álcool, o videogame, a internet, é tudo questão de equilíbrio. Se perde o equilíbrio quando você está fragilizado. Se você está fragilizado mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, se você teve uma perda muito grande e for atrás de alguma coisa para te fazer superar, você vai se apegar demais àquilo. E se você se apegar demais àquilo, você vai começar a não ter mais o discernimento do que é realidade, do que não é. Então, é aquela coisa mesmo do equilíbrio. A gente sempre precisa de uma pessoa para te trazer de volta. Sim. Seja um familiar, seja um profissional. Então, por isso que quando a gente leva o bebê reborn para a clínica, a gente tem um profissional ali cuidando de você e fazendo a manutenção. O que a gente está vendo aí é muitas pessoas que não têm acompanhamento. Chegou, viu na internet, comprou e queria. Que é fácil. É fácil. É só acessar, pedir. Exato. E aí já foi. Um caso muito não parecido. Você lembra do caso da baleia azul? Sim, rapaz. Você mergulhou no tempo agora, né? Exatamente. Você lembra que foi aquela confusão toda, pessoas fragilizadas cometendo suicídio, se machucando por causa desse, acho que era aplicativo, não lembro no jogo. Pelo que eu lembro, isso foi na época do Facebook ainda, né? Foi na época do Facebook. Isso. Eu acho que tinha muito a ver com o MSN. Eu acho que era. O MSN, que era por mensagens. Eu acho que era isso. E depois evoluiu pro WhatsApp. Isso. E aí perdeu o controle. Perdeu o controle e a gente viu no que deu, né? Outra coisa muito mais recente e que está acontecendo agora juridicamente é os joguinhos de azar.
Tá rolando a tal da CPI e as pessoas também estão perdendo a mão. A gente vê muita gente usando de oportunismo para ganhar dinheiro, muita gente se aproveitando, né, da fragilidade financeira de outras pessoas E emocional. e emocional. Aí é nesse ponto que eu queria chegar. Porque assim, aí muita gente iguais a mim, tem a dificuldade de absorver a ideia de que não é possível que a pessoa não saiba que aquilo ali não vai deixar ela rico. A pessoa acredita que vai ganhar dinheiro suficiente? Entra a questão do vício. Esses jogos tendem quem já tem uma certa disponibilidade ou uma disposição para o vício, não vai conseguir administrar isso. Não vai conseguir diferenciar, de ter esse discernimento. A mesma coisa para o bebê reborn, não vai diferenciar a realidade da ficção. A ficção, no caso da pessoa que está viciada no tigrinho, é o sonho de conseguir o dinheiro. De que aquilo ali vai resolver o problema dela. De que ela só vai precisar continuar tentando. Só que ela não vai ter o retorno. Isso nunca vai acontecer, mas ela continua Não tentando. vai. E aí vai celular, vai carro, vai casa, vai até os filhos, vai até a mulher se deixar. Isso a gente pode. Acontece. A gente pode associar isso ao jogo, o jogo físico? Baralho, pessoas que são viciadas em jogo? Se envolver aposta. Se envolver aposta, sim. Se você tá jogando ali um dominozinho valendo 10, 5 conto, aquilo ali vai estimulando. Aquilo ali vai estimulando. Quando vê, você já tá... É a mesma ideia do poker, ou dos cassinos, né? Quanto mais aquilo ali vai te estimulando, mais você não quer parar. E o perigo tá aí. Então essas pessoas usam essa fragilidade que as pessoas já têm para jogos de aposta, principalmente num país que é predominantemente pobre, classe C e classe D. As pessoas não perceberam isso ainda, que quem tem o poder de mudar o próprio país é a classe C e a classe D, é o pobre, é o proletariado, é o CLT. Então a gente fica muito à margem desses influenciadores enormes, milionários, oferecendo a gente uma mudança de vida que nunca vai chegar, porque a gente já se acostumou a isso, a ser influenciado por pessoas maiores, pessoas que já têm tudo, e fica naquela cabeça, nossa, se a pessoa conseguiu, eu também vou conseguir. Por isso que tem tanta gente hoje tentando viralizar na internet, que está querendo reproduzir o sucesso dos maiores. Né? E a gente tem a tal da Virgínia, o Carlinhos e muitos outros. Que na verdade é 1 entre 1 milhão, né? Exatamente. E que muitas das vezes tem alguém por trás ali. A maioria das vezes ele não chega ali sozinho. Não né? chega. E a gente não sabe o que essas pessoas fizeram por debaixo dos panos. Não estou dizendo que foi algo criminoso, mas a gente não sabe o quanto aquela pessoa correu atrás ou o quanto foi oferecido para ela. A gente não sabe. Que eles não divulgam, eles só divulgam a vida maravilhosa que eles têm. E que a gente, se eu tenho, você também pode ter. Só que isso não vai acontecer tão cedo, não é assim que funciona. Né? Então a gente tem que também entender, diferenciar a nossa realidade da realidade do outro. Que é completamente diferente. Completamente diferente. Você não vai para Disney com eles. Muita gente fica ali horas e horas em stories, vendo eles vivendo a vida, e você parado na sua cama 10 horas da noite tentando dormir e vendo a vida do outro. Que a gente não para também para se perguntar de onde vem o dinheiro, né? De onde vem o dinheiro. Que é que o normal da maioria da gente aqui é o quê? Trabalhar normalmente o mês inteiro, né? Para ganhar o dinheiro, para continuar trabalhando durante o mês inteiro e por aí vai. Com eles não é assim que a realidade funciona. Eles têm uma facilidade para chegar a esse dinheiro diferente. Aí. E eles também têm a condição de comprar um bebê reborn para estar influenciando outras pessoas. Né? São pessoas que têm condições de estar pagando 3, 4, 5, 10 mil num bebê realista. E dizem, gente, eu comprei um bebê reborn. E aí vai para a questão da diversão, vai para a questão da tiração de onda. Só que a pessoa do outro lado da tela que está vendo isso, aquela pessoa perdeu um bebê, aquela pessoa perdeu um pet, aquela pessoa não conseguiu adotar o filho que queria,
aquela pessoa, sei lá. Recentemente a gente teve vários casos de famosos que perderam os filhos, né? A gente teve a Lesha, a gente teve agora a Tati Machado, que perdeu Sim, já com 8 meses de gestação, já no final. já no finalzinho. Então, assim, é nisso que a gente tem que pensar. Dói, eu sei que dói. É uma dor muito forte. Mas a gente também tem que ter essa noção de que a dor ela não vai embora. Sim. A dor ela fica e a gente tem que aprender a lidar. Como é que a gente aprende a lidar? Indo num profissional de saúde, um psicólogo. Teve um deputado que protocolou um projeto de lei que multa em até 30 mil reais a mulher que levar um bebê, a mulher que querer furar fila. Sim, Que aí não é só questão de UPA, né? Ela quer furar fila, de qualquer coisa. é exato, usando como instrumento aquele bebê ali. Qual é a tua avaliação enquanto psicólogo para uma lei dessa sendo aplicada a uma mãe que perdeu um bebê, né? O caso da Tati, por exemplo, 8 meses de gestação, perdeu o bebê. Uma situação dessa, recebe uma multa porque ela estava com o bebê reborn tentando furar uma fila. Como é que você avalia isso? Eu entendo que essa lei é uma forma de ter um certo controle, controle de multidão mesmo, para as pessoas tentarem também ter essa noção de que beleza, eu tô com meu bebê reborn, eu vou lá tentar furar a fila, mas esse bebê é real? Mesmo que eu esteja passando por uma coisa muito difícil agora, será que vale a pena o desgaste emocional e físico para chegar lá levar um boneco para uma fila? É algo que a pessoa tem que se perguntar. Então é algo muito, não digo que é um caso isolado, mas é algo muito subjetivo de cada pessoa. Porque também a pessoa pode não estar passando por nada, ela só compra um bebê reborn para estar se aproveitando do benefício de ter. Só é picareta mesmo. Aí a gente tem que olhar e avaliar. Porque, infelizmente, hoje em dia não dá para acreditar em tudo. Né? Por isso que eu digo que eu tenho essa dificuldade de absorção, Exatamente. de absorver a ideia. Então a gente só vai ter certeza quando a gente olhar de perto. Porque de longe realmente a gente não vai saber diferenciar. A gente tem que olhar de perto. Teve um outro projeto de lei que aí já pune profissionais de saúde que aceitarem. É uma coisa tão absurda, no meu ponto de vista, que eu penso o seguinte: cara, o Brasil está com tantos problemas e aí o deputado ele precisa parar para ver um assunto desse para dar uma resposta, né, para a sociedade, sendo que ele poderia estar cuidando de outras coisas mais graves, mas aparece um negócio desse e ele precisa parar. Para você ver como a situação sai do controle. Para você ver como a situação o que o poder da internet pode fazer. A gente teve, não muito parecido, mas a gente teve lá o atentado no Palácio, né, no dia 1º de janeiro. Sim. Que foi movimentado por rede social e saiu do controle. E aí precisaram parar o que estava fazendo para poder dar uma atenção àquilo ali. Então essa é uma questão que, hoje em dia, a questão do bebê reborn é o que saiu do controle. E as pessoas deixaram que saísse do controle. Porque viralizou, porque era engraçado. Porque estava dando dinheiro, está dando visualização. Então a forma que o governo encontrou de ter um certo controle e está monitorando essas pessoas é colocando leis. E a gente acha que é uma lei tão... que a gente olha assim, pô, precisa de tanta lei, precisa de tanta coisa para a gente estar olhando, né? Por exemplo, a PEC da escala 6x1 que está em andamento e várias outras coisas que precisam ser olhadas. A gente está dando atenção para uma pessoa que está ali na fila de espera de alguma coisa com bebê. Com um boneco na mão. Com boneco? Um bebê não, com boneco, né? Um boneco. Agora, você acha não, né? Você considera que o Brasil é um país, psicologicamente falando, doente? Essa é boa. Olha, no geral,
não vou, na verdade, eu não vou generalizar, não, mas hoje em dia o Brasil é um dos países que mais sofre com ansiedade. A ansiedade hoje em dia é o transtorno que mais adoece. E de várias bases, seja no trabalho, seja na família, seja na escola, ou seja na rua. Os medicamentos mais vendidos hoje no Brasil são remédios controlados para ansiedade e depressão. Então, assim, é algo que a gente precisa se preocupar e olhar com cuidado. Isso coloca o Brasil em uma situação complicada, né? Exatamente. Essa virilização exacerbada de qualquer coisa que aparece na internet gera ansiedade. O tempo de tela é algo que eu falo muito para meus pacientes no consultório, assim, quando eu estou atendendo, eu pergunto logo: e o celular? Como é que tá? Ah, eu uso todo dia. Ah, eu chego do trabalho e fico até a hora de dormir com o celular na mão. Ah, tem dia que eu passo o dia todo só no celular. E aí eu já olho. Pode ser daí que tá vindo essa ansiedade. Mas é possível a gente fugir do uso de celulares? Não. Não é possível fugir, mas é possível ter um controle. Se você ainda tem um autocontrole sobre as suas vontades, você consegue administrar seu tempo de tela no celular. Você consegue identificar quando você fica ansioso, o que te deixa ansioso. E também você consegue saber em quais lugares você vai se sentir bem e em quais locais de trabalho você vai se sentir bem e com quais pessoas você vai se sentir bem. Quando você não tem essa noção, aí sim você já está em um estado disfuncional de saúde. Uhum. Aí sim você precisa de um profissional, você precisa de acompanhamento e possivelmente de medicamento para te ajudar a administrar suas emoções. E você acha que toda essa bagunça, podemos dizer assim, ela pode contribuir para um caso de uma mãe de bebê reborn? Contribui, porque o sintoma inicial vai ser ansiedade. O sintoma inicial não digo de qualquer transtorno, mas o primeiro sinal de que algo não está funcionando bem, de que algo não está legal, vai ser a ansiedade. E onde é que ela vai buscar aliviar essa ansiedade? No bebê reborn. Ah, porque ela não compra um pet. Ou ela não pode ter um pet em casa. Ou ela não gosta de animal. O que é normal. O que é normal. Mas ela vai precisar de alguma coisa para lidar com aquilo ali. E aí ela vai procurar na internet, o que é que ela acha? O bebê reborn. Ô Igor, Oi. Tá indo lá embaixo, né? Toma aqui, ó. Chegou um presentinho pra nós. Eita. Chegou um presentinho. Mas pode continuar aqui, né, Igor? Pode continuar. Ele vai só abrir a porta lá. Enquanto isso, deixa eu fazer um agradecimento aqui, gente. É o seguinte, olha, todo esse espaço aqui, essa belezura de estúdio, né, que é o Tete a Tete Podcast, gente, isso tudo aqui foi desenhado e plotado, né, pela NASA. É uma gráfica que tem aqui em Mutuípe e uma das melhores do Vale do Jiquiriçá. Uma das melhores mesmo, gente, porque a NASA, olha só, eles não só plotam, não é só chegar e plotar, não. Você precisa plotar o seu carro, tem lá o seu caminhão, a sua frota de caminhão. Mas eu não sei que arte fazer. A NASA, gente, faz a arte para você, para plotar o seu carro. Você vai fazer ali, você está com a sua loja, precisa colocar uma fachada na sua loja. A NASA, eles vão desenhar, vão lhe apresentar um projeto top, e aí você aprovando, eles vão lá e instalam tudo em 3D. Olha só que maravilha. Então, se você precisa de uma fachada para sua loja, se você precisa também de brindes personalizados, eles têm uns quebra-cabeça, gente, para dar de presente para a criança, sabe como? Com a foto da família. Imagina um quebra-cabeça com a foto da sua família. A NASA tem, que é a NASA personalizados, tá bom? Então, se você precisa de fachada, se você precisa de plotagem no seu carro, procure a NASA.
a NASA é a melhor solução para você, tá bom? Que é isso aqui, rapaz? Que é isso aqui? Eu vou pedir para você, Igor, muda a câmera para cá, porque agora a gente vai mostrar aqui o melhor acarajé de Mutuípe. Manda ver aí. O melhor acarajé de Mutuípe. Olha só, vou deixar o nosso querido o Marconi aqui agora babando. Eu tô mesmo. Olha só, gente. Olha que delícia é isso daqui. Tá vendo aqui, olha? Isso daqui, gente, você só vai encontrar na Jô do Acarajé. Aqui em Mutuípe, você vai procurar Jô do Acarajé. Vai ali nos quiosques, né? Ali perto do obelisco, aqui em Mutuípe. Vai nos quiosques de acarajé, perto do obelisco. Procure Jô do Acarajé, que você vai encontrar essa belezura aqui, olha. É muito bonito. O Igor tá ali, ó, de paparazzi, só fotografando. Tira foto daqui, tira foto dali, ângulo daqui, ângulo dali. E tá chegando. O cheiro, gente, dá um cheiro, dá uma coisa de louco aqui. Eu vou fechar, né? Aliás, deixa eu tirar logo uma foto aqui. Tirar foto ao vivo, porque merece, né? O acarajé da Jô do Acarajé é o melhor acarajé que você vai ter no Vale do Jiquiriçá, né? Então, tá passeando aqui por Mutuípe, procure a Jô do Acarajé, que aí você vai ter essa belezura de barca. E quanto é, Léo? É caro? Será que é caro? Não. R$35, gente. Olha só, R$35. Aqui você alimenta um monte de gente aqui, olha. É janta, almoço, café da manhã. É janta, almoço, café da manhã, é tudo. Tá cheirando muito. Você já quer dominar agora ou Ah, você não, deixa aí. Vamos deixa ele guardadinho? com calma. Porque se você quisesse, Não, tá de boa. podia ficar à vontade. Viu, gente? Tá passando por Mutuípe, quer comprar o seu acarajé? Ah, e eles entregam também, viu? Faz entrega também, não é não, Igor? Isso. Você pode falar para mim aí, Igor, o número de Jô? Diga aí para mim, por favor, o número da Jô do Acarajé. Só um instante. Daqui a pouco a gente vai traçar isso aqui. 7582 7582 5601 5601 73 73 7582, fala aí, Igor. 56 56 0173. 0173. Esse é o número da Jô do Acarajé para você pedir aí o seu acarajé, receber na sua casa uma barca linda dessa aí, olha, e poder fazer a festa com a família. Vamos voltar aqui, gente. A gente está falando sobre bebês reborn. Poxa, eu nunca imaginava que eu ia falar de um assunto assim, cara. Não tem assunto que eu... Por que eu tô falando desse assunto? Tem umas coisas que são difíceis, gente. O ser humano inventa cada coisa. Você inventa. Eu costumo, de vez em quando, Marconi, até questionar a evolução humana. Eu digo, não é possível que a gente evoluiu, não. Se eu te disser que em casos, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil, principalmente na Ásia, Uhum. pessoas se casam com bonecos. Oi? Pessoas se casam, principalmente homens, se casam meu Deus. com bonecas realistas. A gente tá falando aqui de mulher que vai com bebê reborn, mas tem homem casando com boneca adulta. E legalizado, viu? O Estado... De vestido de noiva, cerimônia, tudo. Gente... Já apareceu para mim alguns casos, pesquisando assim, aparecia. E são reais, assim, principalmente na Ásia, acontece muito. Com robôs, com coisas que não são humanas. Essa pessoa não tá bem, não. E ela alega judicialmente de que aquilo ali é um reforço emocional, é um objeto simbólico emocional. E o jurídico aceita. Tá, algo simbólico, emocional, para suprir uma necessidade emocional. Até aí, beleza. Mas a pessoa acredita que aquilo ali... Não é possível. Olha, a nível para a pessoa casar, né, eu acho que acredita. Tá, você que é um conhecedor da psicologia, isso pode acontecer. Pode. Pode. Uma outra dúvida, Marconi, é o seguinte...
A gente teve um boom também, agora começou a diminuir, de pessoas casando consigo mesmas. Isso. Eu fico imaginando até que não é possível, isso daí deve ser para viralizar. Só pode. Eu não consigo absorver Olha, esta ideia. eu vi um caso assim muito superficialmente que passou para mim, que a pessoa disse que não, que se sentia suficientemente para ela. Ela não precisava de um parceiro. E aí alguma brecha no jurídico brasileiro que permite que as pessoas consigam ter união estáveis com elas mesmas. Aí só algo um advogado para te explicar melhor, porque se eu for olhar para um lado cognitivo, comportamental, a gente vai ter que avaliar essa pessoa. A gente vai ter que ver até onde isso aí é funcional, é saudável. Se ela tá bem, beleza. Se ela não tá atrapalhando a própria vida dela, se ela não tá se isolando, se ela tá conseguindo conviver harmoniosamente com outras pessoas, não prejudicando a própria rotina, a rotina dos outros, tá tudo bem. Mas se não acontecer, aí a gente tem que começar a Se ela começa a se atrapalhar, Aí a gente tem que começar a se preocupar. Igualzinho com a questão do bebê reborn. Se tem uma pessoa que tem o bebê reborn, ela consegue levar a vida dela, consegue trabalhar, consegue conviver, consegue levar a rotina dela sem atrapalhar ela e sem atrapalhar a vida de ninguém, a gente vai entender que aquela relação ali é uma relação funcional. Agora, se ela começar a se isolar, levar o bebê para uma unidade de saúde, querer batizar, como já apareceu sim, aí, querer teve padre. registrar, ter CPF, tudo isso, aí a gente tem que começar a se preocupar, que aí tá muito disfuncional e a gente precisa ter um certo e muito cuidado ao lidar com esse tipo de comportamento. O prefeito de Sorocaba, em São Paulo, ele até gravou um vídeo dizendo: olha, dia tal vai ter aqui o dia do bebê reborn, você pode vir. E aí ele anunciou que era para criançada, mas as imagens que tinha nos vídeos, os personagens não eram nenhuma criança, era só adulto. Tudo adulto. Brincando com o boneco. Ou seja, o que é que eu vi? Eu vi uma linguagem para dizer que era para criança, mas na prática a imagem pode vir você adulto também. E aí oferecer até certidão de nascimento de mentirinha, claro, mas que se estimula isso, né? Acaba estimulando. E aí é que tá, aí que preocupa. Porque quanto mais um comportamento ele é estimulado, ele é reforçado, mais difícil vai ser desse comportamento ser diminuído no futuro. É igual quando você tá ali. Por exemplo, seu filho não comia, não tá conseguindo comer uma banana, uma carne. E a gente vai trabalhar isso para ele conseguir comer. A gente vai reforçar esse comportamento. Lá no futuro, se a gente tentar tirar essa carne, vai ser muito difícil. Se a gente tentar tirar essa banana, vai ser muito difícil. Então é tudo questão, de novo eu volto a bater nessa tecla, equilíbrio. Porque precisa-se ter um limite. Precisa-se ter uma supervisão. Precisa-se ter um discernimento inteligente do que é realidade e o que não é. Porque quanto mais um comportamento imagético, um comportamento utópico, ele é reforçado naquela pessoa, mais difícil vai ser dessa pessoa sair dessa realidade. Tem uma coisa que eu costumo falar muito quando a pessoa viaja demais assim, eu falo, foi para Nárnia e não voltou mais. Porque quem nunca assistiu as Crônicas de Nárnia? Quem nunca quis entrar no guarda-roupa e ir para outro lugar? Entrar em outra dimensão, Entrar né? em outra dimensão. Então, assim, é o que a gente pode dizer se a pessoa está em Nárnia. Daí vai ser difícil a gente trazê-la de volta. Porque quanto mais tempo isso dura, mais difícil fica dela entender de que é um comportamento disfuncional. De uma forma bem prática, assim, quais nomes a gente pode citar, quais nomes se dá, né, pela questão clínica, a pessoas que vivem uma situação? Quais nomes que eu digo no sentido de, olha, essa pessoa tem isso, ou isso, ou isso, para uma pessoa que realmente acredita que aquilo ali é o filho dela? Olha, a gente pode
no caso, pura suposição, tá? A gente pode colocar assim. À primeira vista, a pessoa pode ter uma esquizofrenia, uma psicose, ou algum transtorno de personalidade, ou algum transtorno bipolar, ou uma depressão já a um nível muito elevado, que é um nível de depressão que realmente você tem dificuldade de discernir realidade de fantasia. Mas esses são casos que realmente precisam ser vistos com muito cuidado. Porque a gente não pode dizer assim, essa pessoa tem um bebê reborn, essa pessoa é isso. Uhum. Porque, como eu falei antes, a gente não tem um contexto daquela pessoa para dizer. Mas se a gente for para uma clínica avaliar aquela pessoa, entender os comportamentos, entender os sintomas e ver se isso encaixa, né, no DSM-5 ou no CID, a gente vai ver ali o que é que mais se aproxima. E se for um caso de uma coisa nova, aí vai ter que realmente investigar, vai ter que ver artigos científicos, vai ter que fazer toda uma investigação para descobrir. Eu posso citar um exemplo, por exemplo. Eu posso citar um exemplo. Existe uma síndrome chamada Síndrome de Munchausen. Eu acho que eu já ouvi falar. Essa síndrome, ela foi abordada em uma série chamada Gypsy. Acho que era Gypsy o nome. De uma mãe que ela alegava para todo mundo que a filha tinha câncer. Isso nos Estados Unidos, foi baseado num caso real. E o nome da filha era Gypsy, só que ela não tinha câncer. A mãe que fazia ela ficar doente, criava situações para poder ter benefícios do governo. Caramba! Esse caso, essa síndrome é uma síndrome muito rara. Acho que aqui no Brasil só teve 2 ou 3 casos da última vez que eu pesquisei. E na faculdade, eu e uns amigos meus, a gente fazendo trabalho de faculdade, a gente descobriu essa síndrome e a gente tentou trazer para a psicologia. Porque ela não era reconhecida ainda, ou acho que ainda não é reconhecida como de viés psicológico. Uhum. E a gente estava tentando trazer isso para a psicologia, para ver como é que a psicologia olha para essa pessoa que tem essa síndrome. E isso pode acontecer com uma mãe, com um tutor, um pai adotivo, uma mãe adotiva, mas geralmente os casos que a gente encontra são poucos, são as mães que acabam criando situações, colocando os filhos em risco de vida para ter algum tipo de benefício. Eu não gosto de dizer chamar atenção, porque é muito superficial. Uhum. E é uma síndrome muito rara e muito complicada de se diagnosticar, inclusive. Mas isso chega a ser uma síndrome Sim, chega a ser uma síndrome. e não uma questão de tratamento criminoso? Aí é que tá. Quando acontece, nesse caso assim, específico da Gypsy, a menina descobriu e matou a mãe. E foi presa. Puxa vida. Foi solta recentemente, acho que ano passado ela foi Uhum. solta. Foi solta, casou, viveu a vida dela. Nesse caso foi criminal. Entendi. Mas geralmente, como a gente até onde a última vez que eu pesquisei, ela ainda não veio pro lado da psicologia, a gente não consegue dizer se tem tratamento ou não. Mas se for diagnosticado, tem como ser supervisionado e ver se pode ou não ser tratado. Porque para a pessoa também, né, chegar na situação de fazer a própria filha adoecer, a pessoa também não tá bem, né? Exatamente. Se a pessoa não tá com E aí, se a gente for relacionar isso com as mães de bebê reborn, você vê que tem uma certa semelhança. O que é que a mãe de bebê reborn faz? Quer levar na UPA, quer furar uma fila, quer ter algum certo benefício emocional ou social daquilo. Eu não estou dizendo que as mães de bebê reborn podem ter uma síndrome de Munchausen, não. Mas é um comportamento muito similar, se a gente for parar para pensar, né? Então, é bem complicado essa questão de será que é doença, será que não é, será que é só uma febre social, será que vai passar? Será que é só para Será viralizar? que é só para viralizar? E eu tenho certeza que depois que viralizar,
vai sobrar sequela, vai ter sequela. Vão sobrar aquelas pessoas realmente transtornadas, aquelas pessoas que realmente acreditaram ou acreditam, e aquelas pessoas que vão precisar de um acompanhamento terapêutico por um bom tempo. Você acha que de alguma forma a pandemia também pode ter contribuído para isso? Com certeza. Muitas pessoas perderam parentes, filhos, filhas na pandemia. E foi um luto muito coletivo. Qualquer pessoa que morria, mesmo longe da gente, a gente sentia, né? Então, isso pode se influenciar, principalmente para mães que perderam filhos muito cedo, né? Que precisam ter aquela reconexão do filho, ou até o filho mais velho, filho que morreu já adulto. E muita gente não pôde nem ter o luto, né? Não pôde ter se o luto, despedir e tal. não processou o luto. E hoje o luto é considerado depressão, um tipo de depressão. Antes não, antes era um sintoma, mas hoje o luto ele é considerado um tipo de depressão. Então precisa também ter muito cuidado. Se a pessoa teve dificuldade de passar pelo luto, ela pode sim procurar algum tipo de objeto transicional para poder conseguir passar pelo luto. E se ela encontrou o bebê reborn, ela vai querer ter a sensação de ter o filho nos braços de novo. Ela pode até dar o nome do filho que morreu. Ela pode usar as roupas que o filho usava quando era bebê. Então é uma questão muito delicada, sabe? Pra gente pensar assim, nossa, esse povo tá tudo doido. Mas se a gente for olhar bem mais de pertinho, se a gente for pegar uma pessoa assim, botar um telescópio nela, a gente vai entender de onde vem aquela motivação, de onde vem aquela necessidade de estar ali com aquele boneco na mão. Se investigar direitinho, acha alguma coisa, né? Acha alguma coisa. E a partir daí a gente vai ver como a gente consegue levar isso de maneira saudável. É possível, de alguma forma também, que situações como essa sejam evitadas? Ou, por exemplo, é possível que a pessoa que não teve nenhum tipo de trauma, podemos dizer assim, desenvolva um apego a um boneco nesse sentido? É possível, não descarta a possibilidade não. Pode acontecer alguma coisa ali pela própria viralização, pela própria internet, pela própria influência. Existem pessoas que são facilmente influenciadas. E essas pessoas são as maiores vítimas. Ela não pode ter nada, ela pode não ter um trauma, ela pode não ter alguma questão psicológica por trás, mas só dela estar sendo influenciada já é uma possibilidade, sim, dela querer, e a partir daí a parada se tornar mais disfuncional para ela. Eu vou citar aqui 3 filmes que vieram na memória agora. Um é o mais famoso, o Psicose, do cara que manteve a mãe, né, falecida durante muito tempo, Sim. acreditando que ela estava viva. Sim. O outro caso, eu esqueci o nome do filme, mas é um pai que o filme inteiro fala o seguinte, mostra o seguinte: ele, uma filhinha de 6 anos e a mãe passeando de carro, e aí eles param para se alimentar em um certo lugar e a filha sofre um acidente e bate com a cabeça. Ele pega a menina, leva para o hospital, pedindo emergência e tal. Até aí tudo bem. A menina some dentro do hospital. E esse pai começa desesperado a buscar, que estão sequestrando minha filha, não sei o quê. Pega a menina, bota no carro de novo e sai. No final do filme a gente descobre que a menina, na verdade, tinha morrido. No mesmo acidente em que ela caiu, bateu a cabeça, o pai também ele acabou batendo de algum jeito, e durante todo o filme ele acredita que a menina está viva. Que a menina está viva e trata a menina como que ela realmente precisasse de uma emergência. O outro caso, que já foi um caso aqui no Rio de Janeiro, que o cara manteve o avô, foi o pai, por 6 meses morto em cima da cama. Eu vi isso hoje. A gente pode fazer ligações com esses 3 casos, o caso da psicose, do filme Psicose, esse que o cara acredita que a filha está viva,
Sendo que ele pegou no colo a menina morta. Ele, Uhum. né? Tipo assim, ele tinha que saber que a menina estava morta. Uhum. Mas alguma coisa na cabeça dele não permitia. Uhum. E esse caso, eu não vou citar o tio Paulo, Sim, eu pensei nisso também agora. porque o tio Paulo, pelo que eu entendi, ele morreu entre o estacionamento do shopping e o banco. Então pode ser que a mulher, pode Não ser, tinha né? percebido. Não tenha percebido. Mas o caso dos irmãos que mantiveram o corpo do avô ali por 6 meses, para ter um benefício, para não perder o benefício do governo, Sim. o dinheiro que ele recebia, a gente pode fazer uma ligação com esses 3 casos? Olha, no caso do segundo filme que você falou do pai que levou, tava ainda crendo que a filha estava viva, aí a gente vê um caso de luto não processado. Um caso de a pancada na cabeça pode ter influenciado, Uhum. tá? Pode ter causado ali alguma compulsão, algum traumatismo que possa ter dificultado ele de processar o luto. No caso dos irmãos, né? Isso, Dos aqui no Rio. irmãos que mantiveram o avô morto, a gente pode tentar entender da seguinte forma, que teve a parte do luto ali que não foi totalmente desenvolvido, e a gente pode também ver a parte do interesse. Então a gente teria que avaliar a personalidade dessas duas pessoas e qual é o histórico delas. Não dá para estabelecer uma relação entre os três, porque os três têm pontos muito específicos que diferenciam eles de alguma forma. Mas a gente pode relacionar o luto aos três. Entendi. Teve, não sei se você assistiu, aí já vou trazer um pouco para a cultura pop. WandaVision, Sim, assistiu? sim, A Wanda cria uma realidade baseada na perda do namorado, que era o Visão. sim. Ela criou uma realidade em que eles viviam bem, felizes e com filho. Né? Ela tornou uma cidade inteira refém. Então isso é um caso de luto não processado. E aí você coloca poderes cósmicos no meio e você vê que o negócio não dá certo. Né? E quando veio alguém de fora e disse para ela que aquilo não estava certo, eu vou usar essa palavra, ela quebrou. Ela desfez a realidade e os filhos que ela criou com o próprio poder dela, da imaginação, foram junto com tudo. E ela não processou a perda dos filhos. E aí a gente tem o desfecho disso no filme Doutor Estranho, no Multiverso da Sim. Loucura, em que ela queria sacrificar uma criança que perdeu as mães pelos próprios poderes dela, que aí a gente já traz de novo o luto. Era um luto combatendo o outro. A Nos menina dois casos, não aceitavam. não digamos assim. aceitavam. A menina, que era a América Chaves, que não aceitava os próprios poderes, porque na cabeça dela, ela matou as mães. E a Wanda, que não aceitava que os filhos tinham morrido, porque em outras realidades ela tinha uma vida feliz com os filhos. Então ela queria ir para uma realidade onde os filhos dela estivessem vivos. Mesmo que para isso tivesse que destruir Tudo. tudo. Então a gente vê como o luto é poderoso. Como o luto dificulta o ser humano de aceitar a própria realidade. Então a gente pode dizer sim que o luto é um dos principais fatores dessas pessoas procurarem algum apoio emocional nos bebês e em outras questões, num pet, num boneco, enfim. É porque, cara, você manter o corpo por 6 meses, primeiro que o cheiro imediatamente Sabia que para eles não incomoda? não incomoda? É o mesmo caso de uma pessoa que está num estágio muito grande de acumulação, um acumulador. Não sei se você já viu alguns vídeos de uma galera que Sim. faz um serviço social, Uhum. limpando casa de acumuladores. As pessoas não sentem mais o cheiro da sujeira, as pessoas não sentem mais não entendem mais a gravidade. Aquilo não incomoda. Não incomoda. A mesma coisa foi com aqueles dois ali. Provavelmente um estado depressivo dificultou a percepção da realidade. E aí eu trago de novo também um caso de depressão profunda. A pessoa não levanta da cama, a pessoa precisa de ajuda para tomar banho, a pessoa deixa de se cuidar.
Porque ela já percebeu que ela não tá mais naquela realidade. Só o corpo que tá. Mas a mente já morreu. Uma perda, por exemplo, é muito comum para acionar esses gatilhos aí. Né? Sim. Uma perda, um trauma muito forte, assim, que pode desencadear essa virada de chave. E aí é onde fica mais difícil da gente trazer a pessoa de volta. Porque a pessoa tem dificuldade de entender que existem outros caminhos que ela pode seguir. Agora, para a gente já entrar aqui na reta final, eu comecei a te perguntar, mas aí depois eu acabei mudando a pergunta. É possível a gente, no caso hoje de mulheres, né, que tá relacionadas com essa questão de bebê reborn, ter algum tipo de prevenção? Terapia. Terapia preventiva. Terapia preventiva. Eu posso dizer que o principal agente de disseminação desse comportamento também pode ser a solução, que são as redes sociais. Né? Elas podem pesquisar, se quiserem, elas podem se aprofundar no assunto, buscar um profissional. E como é algo muito novo, alguma política pública precisa ser estabelecida para que as pessoas não necessariamente as pessoas, mas para que a situação não saia do controle. Eu vi que tem um projeto de lei que ampara mulheres em situação de apego aos bebês reborn, né? Sim. Então algo já está sendo feito. Vai funcionar? Não sabemos. A gente vai saber mais tarde. Como é algo muito novo, soluções ainda estão sendo discutidas, problemáticas estão sendo levantadas, mas eu acho que a solução mais rápida que a gente pode ter agora é a conscientização e o estabelecimento de políticas públicas. Ou seja, cabe ao governo agora também Cabe ao governo. fazer sua parte, né? Cabe ao governo, exatamente. Marconi, meu querido, eu quero lhe agradecer profundamente. Imagina, eu que agradeço. Pela participação aqui no Tete a Tete, né? Dizer para você, cara, que eu aprendi muito, né? Obrigado, eu fico feliz com isso. Porque às vezes a gente tem uma ideia formada ali das coisas, Sim. só que é uma ideia muito superficial da realidade. A gente não sabe o que está por trás. E quando você chega e fala para mim, olha, a gente tem que entender o contexto, né? A gente não pode e tal. Já definir que aquela pessoa tem isso ou aquilo, porque a gente não sabe o que ocasionou aquilo ali. Exato. Então traz, de uma certa forma, uma reflexão pra gente que tá do lado de cá. Exato. É o que as pessoas deixam muito de fazer, que é entender o contexto. Buscar saber, entender, tipo, olhar e falar, tá certo isso? Será que eu preciso julgar antes mesmo? Será que eu tenho que... Por que eu não posso parar um pouquinho e pesquisar direito a respeito, para depois dar minha opinião? Porque às vezes é uma opinião muito problemática, uma opinião criminosa, uma opinião preconceituosa, que a gente vê aí muitas minorias sofrendo por conta disso, porque não entende o contexto e só vai na fala preconceituosa. Então eu acho importante a gente parar e pensar e entender de fato o que é que está acontecendo, né? Com certeza. Gente, então vamos ficando por aqui. Na semana que vem a gente retorna. Esse programa específico ele foi gravado, volto a repetir, ele não foi ao vivo. A gente teve um pequeno problema de conexão e aí fizemos o programa gravado, mas estaremos disponibilizando em todas as plataformas, no Instagram, no YouTube, no Spotify, no Deezer. Também você que tem Apple também, Apple Music, também estará lá. No TikTok também, ou seja, essa conversa aqui vai para tudo que é canto. Vai para tudo que é canto. Né? Não vai parar somente no YouTube, não. Pronto. E você comenta aí, gente. Você que vai assistir, você que estiver assistindo a essa entrevista, deixe lá os comentários. Faça perguntas também, porque aí ele deve assistir ao vídeo. Se tiver alguma pergunta lá, ele vai responder também. Pode chegar no meu Instagram também, interagir. Isso. Qual é o teu Instagram? Mande aí pra galera. Meu Instagram é cone.pc. Cone com K e Y. Aí só pesquisa lá que você acha. O perfil aberto e a gente pode trocar uma ideia. Cone de Marconi. E um fato interessante é que quando eu era criança, eu não sabia falar meu nome todo.
E eu sempre falava na terceira pessoa. Então não conseguia falar Marconi, então eu só falava Cone. Cone que é isso, Cone que é aquilo. Aí Cone, ficou. Cone que é isso, Cone que é aquilo, e hoje até o Instagram é Cone, né? E todo mundo já me reconhece dessa forma. Pronto, maravilha. Então é isso, gente. Quer deixar algum recado, falar alguma coisa? Bom, só agradecer mesmo o convite, né? Eu tava nervoso para vir, já que era a minha primeira entrevista, mas deu tudo certo. Me diverti muito aqui, então muito obrigado. E pessoal, muito cuidado com a questão dos bebês reborn, muito cuidado com a sua saúde mental. Procure um profissional, né? Psicólogo tá aí para ajudar todo mundo que precisa, todo mundo que está necessitando de um acompanhamento. Então não tenham medo de ir, tá? A gente não morde, não. Valeu, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.